Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o seu podcast cristão que tem como objetivo principal levar Deus até você. Seja onde você estiver, na faculdade, no trabalho, na casa, deitado no seu sofá, nos assistindo, nos ouvindo, eu quero te dar as boas-vindas. E agora, Giovanni, aproveita que você está aí, assistindo, clica no botão compartilhar e compartilha para aquele amigo que precisa ouvir mais sobre Deus. Giovanni? Isso aí, pessoal. Eu sou o Giovanni, você já me conhece. Peço desculpa a voz, estou meio gripado, mas estamos aí pela missão. Estou aqui com o meu amigo, Thiago, ali no som e na imagem, nosso parceiro, que sem ele a gente não conseguiria dar seguimento ao nosso projeto, à nossa missão, ao nosso intuito, aquilo que Deus colocou no nosso coração, nosso amigo João Marcos. E é isso aí, Thiago, vamos dar seguimento, porque hoje a gente vai ser bastante edificado através desses dois convidados aí. Você tá sentindo que tá um clima diferente no ar, um clima de amor no ar hoje? Agora é aquela hora que sobe um monte de coraçãozinho na cruz desse pessoal, né? Mas isso não existe, né? Vamos pedir pro editor fazer isso, né? Meu editor... Hoje o clima é de amor e de missão, porque nada melhor do que falar sobre amor e de missão nessa semana que a gente está falando sobre o Dia dos Namorados, não é verdade? O nosso tema hoje é: antes de serem dois, é preciso ser um com Deus. Nós vamos falar sobre uma conversa de relacionamento e propósito. E quem que são os nossos convidados para essa conversa, Giovanni? Tiago, esses dois convidados, eu tive o prazer de conhecer eles através do Natan, né? O Natan tinha mais conhecimento, um certo contato. A gente está aqui com o Bruno e com a Nathalie. O Bruno trabalhava com o Natan na época, eles vieram algumas vezes aqui tocar na igreja. Tive o prazer, a honra de fazer alguns louvores, alguns cultos com eles, né? Fui na casa deles também, falando isso, logo vocês vão lá em casa, pode deixar, tá? Mas, assim, são duas pessoas que realmente a gente consegue enxergar propósito, né? A gente não tá falando isso só porque a gente tá aqui na frente de vocês, mas a gente já falou sobre vocês longe de vocês, tanto é porque, né, por isso a gente convidou vocês, né? Então a gente colocou o nome de vocês na mesa. Porque para chegar nesse roteiro, só para vocês entenderem, para chegar nesse roteiro a gente pensa e nas pessoas certas para cada tema. Entende? É isso que o Giovanni tá querendo. Mais ou menos isso. E Deus tocou no nosso coração e veio o nome de vocês à tona, então a gente acredita que aquilo que Deus, a maneira com que Deus guiou vocês, a maneira com que vocês temem a Deus, a maneira com que vocês seguem a missão de que Deus colocou para vocês aqui nessa terra, né, em relação à música, né, a gente vai falar sobre relacionamento, mas em relação à missão que Deus colocou, poucas pessoas têm esse privilégio de a mulher e o marido ser do mesmo segmento. Normalmente o cara é pregador, a mulher é cantora, ou vice-versa, né? Deus abençoou vocês com isso. E a gente está muito feliz de receber vocês aqui. Acreditamos que vai ser, mais uma vez, Thiago, um bate-papo bacana, onde a gente está aqui para aprender, né? E se puder também ensinar algumas coisas, né? Afinal de contas, pelo que eu vi aqui, eu sou um pouquinho mais velho de casamento que vocês, né, Thiago, eu acho que também, mas seja muito bem-vindo, Bruno, Nathalie, já é um prazer para nós aqui do GraçaCast receber vocês dois. Obrigado. Então, como você já falou, meu nome é Bruno, eu tenho 25 anos, sou casado com essa mulher maravilhosa, loira maravilhosa, pode se apresentar. Olá! Meu nome é Nathalie, né? Já sabem. Tenho 24 anos e é um prazer enorme estar aqui com vocês. É um grande prazer ter vocês aqui. Vocês dois são músicos, né? E fazem parte dessa geração que quer viver o evangelho na prática. E, Thiago, só uma observaçãozinha. Tem algo muito especial na vida da Nathalie, que pouca gente sabe, mas ela é professora de música numa escola para crianças, cara. Ela cuida do futuro musical dessa criançada. Eu ando vendo teus stories por aí. A gente acompanhou. E como a gente sempre fala, né, sobre a geração, né? Sim. Então ela pode exercer a missão dela dentro de uma escola hoje, certo? Ensinando essa geração hoje que tá tão complicada. O nosso versículo base hoje está lá em Eclesiastes 4:12, que diz assim: um pode ser vencido, dois podem defender-se, mas um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade.
Tiago, e pra gente entrar no assunto, né, Eclesiastes ele é um livro muito bacana, realmente, sabe? Ele, para quem leu Eclesiastes, ele tem muita coisa para nos ensinar, assim como toda a Bíblia, né? Mas vamos focar nesse tópico do cordão de 3 dobras. Bruno, Nathalie, conta pra gente como é que vocês se conheceram, como surgiu esse amor, esse amor. Eu quero ouvir do Bruno, porque eu não sei se ele lembra, né? Vamos ver se ele lembra de dar, não é pra dizer dar, né? Então, Não, eu lembro. fique à vontade aí. Lembro bastante. Tô tentando lembrar aqui agora. Não, na verdade, assim, a gente se conheceu lá por volta de 2014. Daí a gente tem uma amiga em comum, que eu era de uma igreja, ela era de outra, e a Nathalie. Eu era de uma igreja, ela era de outra, e essa amiga era amiga minha desde a infância, e ela, por conta de às vezes não, né, acabou se mudando de igreja e foi pra igreja dela. E ficaram amigas, né, e teve um batismo dessa amiga nossa aí, e eu vi uma foto delas juntas. Aí o resto você pode... Mas o que você falou? Não, eu falei assim pra ela assim, ó. Falei assim pra ela, olhei a foto, falei, nossa, por favor, me apresente a tua amiga. Bem formalmente. Eu falei, pelo amor de Deus, me apresenta a tua amiga, ela é muito bonita. E aí essa amiga minha não me dava paz. E ela ficava assim, fica com o Bruno, por favor, fica com o Bruno. E eu sempre fui muito fechada. Eu sempre, assim, achei errado ficar. E assim, eu era muito brava, assim, com os meninos que vinham. Nossa, eu era bem grossa, assim, não gostava mesmo que viessem. Até porque, tipo, na minha cabeça, eu era criança, não... Enfim, eu era bem fechada. E aí minha amiga falou pra ele, ó, ela é brava, mas eu vou perguntar se ela passa se ela deixa eu passar teu número pra você. Eu já fiquei na... Passar Meu Deus, o número dela. por favor, me arrume o número dela, pelo amor de Deus. Só que eu tinha medo dela, porque ela daí... 7-1 aí em 2014 já virou 7-2, né? É, mais ou menos assim. E aí ela... Eu falei assim, então, pode passar meu número. E daí eu lembro até hoje que ela me mandou o print dele comemorando que ele tinha conseguido meu número. E aí a gente começou a conversar como amigo, porque ela falava. Mas ele nunca falou, nunca deu em cima de mim. Até porque eu tinha medo. Bastante medo. Ele nunca falou nada, assim, nunca deu em cima de mim. E a gente começou a conversar como amigo. E foi assim. E aí ele começou a frequentar a minha igreja. Do nada, apareceu. Tá. Começou a frequentar a igreja. Agora um relato, né? Agora um relato de que um dia foi jovem, né? Quase, né? Nunca feliz. Nunca, né? Eu vou lá na igreja porque eu gosto, o pastor sabe meu nome, eu gosto da igreja, eu sabia que você era dessa igreja. Pior, ele tocava na igreja dele, saía da igreja dele e ia lá na minha. Não, mas aí foi pecado, irmão. Por quê? Não. Você tava tocando na igreja, cara. Não, mas assim, ó, eu cumpri com as minhas obrigações lá que eu tinha. Ó, obrigações, ó, a cabeça do jovem, né, do jovem. Cumpri com as minhas obrigações ali, tocava ali na igreja onde eu tava, e aí eu fazia, não, agora na hora da mensagem eu vou pra lá. Ouvir a mensagem. Aí eu ouvi a mensagem na outra igreja, né? Ouvir a mensagem, ouvir a palavra na outra igreja. E foi passando tempo, né? Foi indo assim. Foi assim que a gente se conheceu, né? É, a gente foi conheceu, foi um processo, a gente namorar, enfim. foi até um... A gente se conhecer foi... Aí a gente foi conversando, né? Foi conversando, tudo. E daí foi desde 2014, né? 2014, eu nunca Nós esqueci. fomos namorar em 2018. 2018. 4 aninhos aí. Ele, a cabeça era uma criança, né? E era mesmo, né? Então... Eu também não queria saber de nada também. É músico, criança, jovem, músico, baterista ainda. Então, já vê, ó. Então, músico, baterista ainda. Já tava, né? Não queria saber de compromisso nem nada, só... E a gente vê, Thiago, a Nathalie contou pra gente ali que desde ela contando um pouco ali, falou que ela sempre foi mais reservada e na cabeça dela não era certo ficar. Né? Pra quem é solteira aí, pega conselho, não é certo ficar, viu, gente? Não, é certo. Não é certo, siga os princípios cristãos, né?
E assim, a gente conhece, para quem conhece um pouquinho vocês, a gente realmente vê que a Nathalie ela é um pouco mais fechada, mas para quando você senta numa mesa assim, para conversar, ela começa exatamente, a se abrir um pouquinho mais, né? Mas isso é de pessoa para pessoa, você era ela é a bota da tua perna dentro, tá? Exatamente, assim, não tem o que fazer, né? Mas a gente tem uma outra pergunta para vocês. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho em que momento vocês entenderam que realmente esse relacionamento de vocês era direcionado por Deus. Então, foi como que eu posso dizer, foi um caminho, assim, bem conturbado, assim, tanto da minha parte quanto da parte dela. Até a gente começar a namorar e começar a conviver junto, foi igual foi que 4 anos, né? Então, nesse meio tempo, a gente, né, conversou, a gente parou de conversar, ela começou a namorar, eu depois também comecei a namorar. E só em 2018 que a gente foi realmente começou a namorar, começou a levar, no caso, assim, pra ser... A gente tá vendo que não tem pra onde correr, foi, entre aspas, assim, a gente... Sempre teve um sentimento. Sempre teve sentimento. Só que a gente nunca entendeu um dia. Eu achava que ele era um sentimento de amizade. Eu, no meu caso, assim, eu não entendia o que eu sentia por ela, assim. Daí, quando eu comecei a entender que, não, ela pegou, vamos namorar. Eu entendi que eu quero essa pessoa perto de mim, eu quero ela perto de mim, eu sinto alguma coisa por ela, então a gente, né, vamos mudar de igreja. Não, mudar de igreja foi uma outra direção, foi uma outra coisa. Que daí aconteceu coisas na minha família, a separação dos meus pais, e eu acabei indo embora para outra cidade, pra Ponta Grossa. Então, e a Ju, pra ajudar ainda, antes de começar a namorar, a gente se encontrou lá em Ponta Grossa também, que ela foi fazer faculdade lá. Quando a gente foi embora junto, assim, com diferença de um mês, assim, pra Ponta Grossa, eu falei, opa, acho que tem um propósito nisso, não é possível, né? Foi aí que você entendeu. Certeza, assim, né, de um propósito mesmo, a gente vai, é uma construção, né? Mas, assim, certeza do propósito do relacionamento é que tudo se encaixava, tipo, tudo era muito leve e tudo se encaixava, sabe? Não tinha pra onde correr, não tinha pra onde assim, correr, né? E assim, 2017 e 2018 foi um período bem, como eu falei, conturbado, assim. Então, a cabeça do jovem, a minha cabeça na época de jovem, de 17 para 18 anos, assim, virou uma salada, né? Daí, com a separação dos meus pais, e daí sempre vem aquele negócio de se rebelar, né? Daí eu já tinha saído da igreja aqui de Telêmaco, aí quando eu fui voltar, não fui muito bem recebido, e aí também já a cabeça já, não quero mais saber de igreja. Então, daí a cabeça virou e assim, eu fui perceber, assim, que realmente num relacionamento que a gente, mais pra frente que eu fui perceber, foi que desde do começo, assim, que a gente começou a namorar, ela era um suporte pra mim, sabe? Ela sempre foi um suporte pra mim. Onde eu tava mais precisando, ela tava do meu lado. E creio que sim, também foi com ela, né? Um período a gente ficou lá em Ponta Grossa também. Pra ela, eu acredito que foi... Ela fala, né? Você fala bastante. Que também eu fui cada um foi o suporte do outro, né? E quando eu percebi mesmo, assim, que cara, o homem ele é mais emocionado, né? A mulher é mais pé no chão. Eu costumo ser mais emocionado. Ela foi perceber isso, assim, com certeza, mais pra frente. Eu já percebi já logo que a gente tá namorando. Só que foi... E a pessoa sabe... O homem é pra colocar tudo uma dessa no meu celular. O homem é apaixonado. Rapaz, o homem é apaixonado. Será que é emocionado? Será? Não, nada emocionado. Coração de frango ou não? Né, cara, tem 3, 4 meses de namoro já. A gente começou a namorar em julho. Em julho, já, nesse final de 2018, já tinha certeza. Falei, não, tem coisa de Deus aí. Porque minha cabeça tava porque eu não queria mais nada de igreja, né? Porque desde a minha infância até os 18 anos de idade, eu servi na igreja, toquei bateria, tocava na orquestra, minha mãe cuidava do departamento. Então assim, eu olhei para tudo que aconteceu na minha vida, mesmo a gente fazendo isso, a mente do jovem também dá uma
uma pirada, né? Então eu pensei assim, se tá acontecendo tudo isso comigo, por que que... eu estando na igreja até agora, por que que eu vou continuar? Então assim, eu pensei, eu toco, eu sou músico, mas não quero saber mais nada, eu só vou, assim... tipo assim, eu fiquei esperando uma confirmação, assim, se fosse pra eu seguir realmente. Daí eu mudei de igreja, fui pra igreja dela, e a minha ideia era o quê? Ficar sentado, assim, tipo, se for daí eu pensava assim, junto com a minha parte, eu pensava assim, se esse relacionamento for mesmo me trazer pra perto de Deus, vai acontecer alguma coisa, né? Vai ser alguma coisa, vai ser diferente. E realmente, eu ia falar pior aqui, né? Mas não é pior, né? E realmente, assim, quando eu fui pra igreja dela, o meu sogro me recebeu muito bem, o pastor também de lá me recebeu muito bem, e assim, eu me senti acolhido, sabe? Então, daí, quando eu comecei a ver que ela estava me trazendo para perto de Deus, eu comecei a falar, não, tem algo, não é algo de errado, né? Algo está muito certo. E foi assim, na minha parte, foi isso. Voltando em Eclesiastes 4, é o relato dele, né? 1 pode ser vencido, certo? 2 pode se defender-se, mas um cordão de 3 dobras não se rompe. E detalhe, mais uma vez, a gente acho que foi o segundo episódio, se não me engano, que a gente lançou, não sei se vocês viram, a gente falou sobre a oração de Jabes. E acho que é a terceiro episódio, quarto, que a gente volta a falar sobre Jabes, que é exatamente isso, né? Que a gente fala sobre como saber se a gente tá orando à vontade de Deus. É quando as coisas vão se encaixando, né? Então, Nathalie, continua aí. Eu só queria fazer esse breve comentário. Então, sempre foi tudo muito leve, como eu falei, né? E tudo foi se encaixando. A gente começou a namorar, nós dois fomos morar do nada, assim. Do nada não, né? Eu fui estudar. Cristocidências. Gostei. Essa foi boa. E foi se encaixando. E assim, eu falo assim, claro, né? Eu sempre tive certeza, mas quando Deus, assim, falou muito forte ao meu coração foi no nosso noivado. Porque realmente foi, assim, um milagre que foi acontecendo, sabe? Dia após dia. Deus, né? Muito Deus, assim. E um exemplo, assim, né? A gente noivou, decidiu casar, beleza. E nós não tinha nada. E daí nós falamos, acho que é a realidade da maioria das pessoas, né? A gente faz noivado ali na fé mesmo. E aí a gente falava assim, nossa, amor, tá faltando tal coisa. No outro dia aparecia alguém com aquilo que a gente tinha comentado entre nós, sabe? Não tinha pra ninguém. Um dia ela falava pra mim, amor, tá falta de comprar um forno. Aí daí a gente falava, não, mas vamos seguir, Deus vai prover, se for pra ser, né? Vai prover. Outro dia uma irmã da igreja chegava com uma cara desse tamanho, assim, um forno. Aí um olhava pra cada do outro e ficava, meu Deus! E Deus é Deus de detalhes, né? Então, tipo assim, Deus provava que ele estava presente, assim, nos mínimos detalhes, sabe? No nosso desde o nosso noivado, assim, tudo. Todos os dias a gente comentava só entre nós dois, sabe? Tipo assim, tá faltando, sei lá, uma colher que seja, sabe? No outro dia. Chegava uma abençoada. Uma pessoa aleatória, assim. Um jogo de talher. Então, pra mim foi assim que foi a confirmação do que existia um propósito mesmo. 2 coisas, Thiago, desse comentário que a Naná fez ali, antes de você fazer a próxima pergunta, é que, primeiro, nós temos que encontrar a pessoa amada em Deus. Primeiro, aquela pessoa precisa amar a Deus antes de amar a nós, né? E segundo, Deus é um Deus de detalhes, Thiago. Fica aí a dica. Deus é um Deus de detalhes. E vocês já noivos, né? Vamos acompanhar a linha do tempo aqui. Vocês já noivos. Vocês foram inseridos novamente no ministério. Bruno, que estava um pouco afastado, como que foi esse retorno? Na verdade, eu cheguei na igreja dela e já deu uns meses, assim, o meu sogro, que era líder do louvor na época, já chamou. Aí que foi se encaixando, tendo mais certeza, né? Puxa, vou ter que fazer mesmo. Daí a gente começou a servir junto no Ministério do Louvor da nossa igreja. Daí que foi se encaminhando, né? Aí, quando nós estávamos noivos, eu vi a pandemia e eu tive que voltar pra Telêmaco, mas ele ficou morando em Ponta Grossa, né? Mas a gente servia... Nos finais de semana nós íamos pra mesma igreja.
Quando dá, mas no caso eu vinha pra cá e a gente, né, tentando servindo junto e logo a gente noivou, foi depois que eu saí, bro. Logo a gente noivou, teu pai, ele assumiu a igreja de Urtiguei. É verdade. Logo que nós noivamos, meu pai lançou ao Brasil pra esse lado de Ortiguê. Daí a gente meio que se mudou pra lá, pra igreja, no caso. E aí, então... Com esse empecilho aí de pandemia, de morar em Ponta Grossa, só ver no final de semana, talvez, em alguns, houve um momento assim, tipo assim, por mais que tava tudo se encaixando, tudo perfeito, tipo, acho que eu vou desistir. Sim. Tudo aí. Sim. Várias vezes. Era bem difícil manter relacionamento à distância. Porque eu sou horrível pra WhatsApp. Sempre fui horrível pra WhatsApp. Até hoje. Na verdade, quando as pessoas querem falar com ele, mandam mensagem pra mim. Eu mandei mensagem pra ele de manhã, ele me respondeu 8 horas da noite. Pois é. Sorte que ele te respondeu ainda. É bom saber, da próxima manda mensagem direto pro Nath. Isso assim, porque eu sou muito esquecido, sabe? Eu tenho um problema com isso, que... Aí eu pego a mensagem, às vezes não posso responder na hora. Eu falo, eu vou deixar porque depois eu respondo. Eu esqueço. Daí vem mensagem, eu vou ver, a hora que eu vou ver assim, eu esqueci de você me responder a mensagem. Daí eu vou e respondo quando eu lembro. Entendeu? É bem difícil. Bem complicado. Mas acho que isso de Deus, né, cuidando dos detalhes, era uma forma de provar que não desista. Tem um propósito. E conta pra gente, assim, como que é o ministério de vocês? Então, a gente entendeu que o nosso ministério era junto, na verdade, no caso, mas eu entendi, né, que o nosso ministério era nós dois, né, deu um trabalhinho, principalmente pra mim, que eu sempre fui acostumado, né, vou tocar sozinho, né, eu me chamava pra tocar bateria, vou lá, aí vou lá. Daí, só que assim, eu comecei a entender, comecei a ver que assim, não tem como, né, o ministério, o casamento em si, né, não tem como a gente individualizar. A partir do momento que a gente se torna uma só carne, né, a gente deixa de ser individual e, né, e tudo que diz respeito também, diz respeito a ela. Então, a gente tem que ter essa concordância. E até eu assimilar isso, demorou um pouquinho, até foi um pouquinho... E mesmo os dois anos dentro da música, você ainda viu dificuldades. No começo. Só que daí que quando a gente foi entendendo, foi encaixando certinho. Agora, graças a Deus, eu entendo muito bem o que é o nosso ministério. É um crescimento. É um amadurecimento. Uhum. A gente serve junto no Ministério Infantil, né? Quando é nós dois, de tio da escolinha. E servimos no Ministério do Louvor também. E o que precisar, né? Mídia. Na porta. O que precisa. A gente sempre serve juntos. Porque é interessante, a gente sempre tá junto, né? Sempre E a Naná vai saber explicar um pouquinho mais, talvez porque estudou sobre isso, né? A gente sempre falou aqui, né, Thiago? A gente até teve uma conversa com a Dani Guimarães, ela é terapeuta, é psicanalista, e ela falou para nós um breve resumo da importância da música na nossa mente. Mas eu quero saber de vocês, no relacionamento de vocês, qual que é o papel da música? Como que isso ajuda vocês a manter, tipo, aquela treta do dia a dia, vou colocar uma música. Exatamente isso que acontece, porque lá em casa assim também sou músico, né? É interessante, é muito interessante que a gente se conheceu, né, e eu sempre fui apaixonado dela. Desde a primeira vez que eu vi ela tocando tecladinho lá em cima do altar, eu falei, meu Deus, eu preciso... Ele falava que queria casar comigo. Eu vou casar com ela. Eu vou casar. Eu falava, mas não, mas eu vou casar com você. A gente nem namorado tava. Eu vou casar com você. Eu vou casar com você. Parece que é uma coisa... Parece não é uma coisa, acho que sobrenatural, né? Quando a gente tá tocando junto, assim, parece que tá tão conectado, sabe? Não só tocando junto. Um já sabe. Lindo. É uma conexão, assim, fora da curva, sabe? E é realmente isso aí. Quando às vezes a gente briga com uma coisa, aí vai um beiçudo pra um lado, outro beiçudo pro outro. Aí às vezes coloca um hino, eu coloco um hino, daqui a pouco vem. Mas não coloca assim, a cruz pesada ao povo.
Não. E é engraçado também, a gente não consegue ficar muito tempo brigado, né? Mas você não coloca a música de direto pra ela, não? Ali, né? Não, demora muito tempo. Eu não consigo ficar muito tempo bravo com o outro. Então um já começa a dar risada pro outro já. Eu já sou louco do palhaço, né? Daí eu já... Às vezes eu faço, a gente, né? E a gente erra tudo, fala, ó, me perdoe. Então dela, na hora, ela não... Vai tá lá. Daqui a pouco eu começo a brigar, começa a rir, não consegue um cabral. Mas esse negócio da A música... música tem um poder muito grande mesmo. É demais. Em todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive o meu casamento. A gente descobriu que você é professora numa escola de música para crianças, né? E eu queria entender de você um pouquinho qual que é o papel da música e o papel dessas crianças, porque assim, a gente entende que você lá ensina, mas eu tenho certeza absoluta que você aprende muita coisa. E o que você ensina lá e o que você aprende que você traz no teu dia a dia com o Bruno, assim? Como eu já falei, é um ponto bem... É meu ponto fraco, porque eu sempre fui apaixonada por música desde criança. Eu falo assim que eu vivo música, eu respiro música. Música é tudo pra mim, assim, porque é uma coisa realmente que Deus, tipo, deixou pra mim, sabe? Então, desde criança, eu sempre gostei muito de música. Minha mãe, tipo, meus pais sempre me apoiaram muito. Eu participava de todos os corais que tinha na escola, todos os corais possíveis que tinha, eu tava lá no meio. Eu aprendi a tocar flauta desde os 8 anos também. E só que, né, ali no ensino médio, eu tava meio confusa com o que eu ia querer, né, no que eu ia seguir carreira e tal. E um certo dia, do nada, né, claro que não foi do nada, né, Deus usou um pastor pra falar comigo. E ele falou que Deus ia me usar muito nessa área, né, na área da música. E é uma coisa muito forte, sabe? Porque eu sei que não é só uma aula de música, sabe? É muito mais que uma aula de música. Eu sei que através da aula de música, a presença de Deus me acompanha, sabe? Através daquela aula e eu sei que através dessa aula as crianças são tocadas de alguma forma, sabe? Então, hoje eu atendo... você falou em uma escola de música, né? Eu atendo as escolas da prefeitura, né? De tempo integral, que são as 5 escolas, e 2 escolas particulares, né? São aulas de musicalização, tudo, e para a vida deles, no desenvolvimento, como eu já falei, né? Claro, tem vários benefícios, mas eu sei que, além disso, a presença de Deus, como eu já falei e repito, ela me acompanha e com certeza toca a vida dessas crianças. Então, eu não sei o que eles passam em casa, eu não sei como que eles chegam na escola, mas eu sei que, de alguma forma, eles saem diferente da aula de música, sabe? Eu aprendo muita coisa. Tem dia, assim, que eu falo, assim, que às vezes eu vou cansada, né? Porque é um trabalho e a gente é adulto, né? Tem a demanda, né? Às vezes eu chego cansada, mas eu saio da escola renovada. Porque as crianças têm uma inocência, um brilho e eu vejo muito Deus, sabe, na vida deles. Às vezes não sou eu que ofereço alguma coisa, mas eles que me oferecem, sabe? Eles que preenchem o meu coração, sabe? Que enchem meu coração de alegria. Porque como nós falamos num dos nossos episódios, que você, se quiser, volta um pouco dos episódios aí, assista o episódio O Reino de Deus está dentro de nós. Que quando Jesus comenta, quando a galera comenta lá, mas onde tá? O reino tá aqui, o reino tá lá, onde tá? Aí Jesus diz, o reino de Deus está dentro de você. E como que a gente vai manifestar isso? Dessa forma, pela música. Você manifesta o reino de Deus ali onde você está, sendo naquela escola de tempo integral. Sim. Muitas vezes com crianças que têm vulnerabilidade, naquela escola ali onde tem muitas crianças que têm muita carência, né? E eu não tô falando carência de dinheiro, tô falando carência afetiva, né?
Eles O que mais acontece? te amo, pro. Tipo assim, do nada, sabe? Me quebra, meu Deus. É como se eles fossem a luz da minha vida, assim, sabe? Eu sei que Deus fez uma promessa, né? Que ele me usaria. E que como se eu fosse levar, mas parece que é elas que me dão essa força, sabe? Parece que é elas que trazem a luz pra minha vida, sabe? E é maravilhoso ver isso porque a gente vê uma geração de casais tão jovens hoje em dia que não se respeitam. O casal não se respeita. Por que eu tô falando isso? Porque é maravilhoso saber disso, porque tem um casal aqui, cristão, que tá manifestando o reino de Deus. Que tá fazendo isso, tá fazendo a missão. E é isso que a gente quer levar pra você. Que é isso o propósito do nosso podcast, mostrar a missão. Tem gente que tá fazendo bem. E assim, Thiago, já que a gente tá nesse assunto, como a Naná falou, ela vai em escolas públicas, particulares, mas não sabe como é a vida da criança ali com a família, com o pai, com a mãe. Talvez essa criança que chegou pra Naná e falou bem assim, eu te amo, pro. Talvez ela tenha chego, talvez naquele mesmo dia, talvez ela viu a mãe dela levantando de manhã e falou, eu te amo, mamãe. A mamãe virou as costas e vai se arrumar pra escola. Aí não, aí chega a Naná e vai lá e dá um abraço. Então, assim, no dia daquela criança, fez uma diferença, cara, que assim, eu me preocupo, Thiago, muito com essa geração, exatamente por causa disso, cara. Você é pai do Arthur, praticamente, né? Avô, pai do Arthur. Eu tenho um Noah pequeno que vocês conhecem. Cara, eu me preocupo muito, cara, como meu filho é cuidado pelas pessoas que eu não tô perto, na creche, na escola. Vocês conhecem o Natan, eu deixo o Natan com a Aninha. Eu me preocupo, mesmo que eu confie, eu me preocupo porque, é como eu falei, a cabeça de uma criança, Thiago, ela tá vazia. Ela tá um terreno fértil, tudo que ela vê, ela vai copiar, tudo que você falar pra ela fazer, ela vai fazer, porque ela não tem preocupações, né? Então, assim, é muito importante ter pessoas dispostas, que nem você, que esteja disposto a levar o evangelho no profissional também, né, Thiago? Então assim, fica esse aspas, esse parente gigante que a gente abriu aqui, mas voltando ao assunto, eu quero saber de vocês se de tudo isso que vocês passaram, porque com certeza você diz pra nós que você às vezes vai pro colégio, cuida dessas crianças e volta feliz. Vai triste e volta feliz. Mas tenho certeza que em algumas situações você saiu de casa feliz e volta triste, né? O Bruno é a mesma coisa. Talvez você saiu de casa animado e de repente chegou lá no trabalho, aconteceu uma situação, voltou triste. Ou até conflito, porque a gente é ser humano, pessoas diferentes. Eu costumo dizer que Deus ele une pessoas diferentes. Por quê? Porque nós somos um quebra-cabeça. E um quebra-cabeça, para unir, eles são peças diferentes. Então, peças iguais não vai funcionar. É igual duas garagens uma do lado da outra. Tem que ter o carro e tem que ter garagem. As duas pessoas, as coisas que se encaixam realmente. Como você falou. Mas eu queria saber de vocês, durante nesse período que vocês estão juntos, 7 anos, eu acho, né? 7 anos em julho. 7 anos em julho, tá? Se vocês, em algum momento de vocês, assim... vocês falaram pra nós que se vocês já pensaram em desistir no namoro, mas durante esse tempo que vocês estão casados, vocês já teve esse pensamento? Pensar em desistir, eu acho que seria seria um termo muito forte, né? Mas teve momentos, assim, que Foi difícil. foram difíceis mesmo, assim. A gente, desde que a gente casou, o desistir, ou separação, o divórcio, nunca foi uma opção. Então, a gente, por mais que a gente brigasse e no começo, né, muitas pessoas falam, né, no casamento, tô no lua de mel, primeiro ano lua de mel, é um mar de rosa, nunca na vida. Eu acho também que o primeiro ano é mais difícil. Eu acho, experiência própria, o primeiro ano, cara, é tudo diferente. Porque são duas pessoas diferentes, com hábitos totalmente diferentes, com criações totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, com tudo diferente, convivendo no mesmo... É que você começa a descobrir coisas que você não tinha visto no namoro. vai. Exatamente. Que coisas essas, teatro? Prossiga, Bruno. Não, assim, tanto na questão também não, né, na desorganização, que eu sou meio desorganizado, mas assim... Isso aí a gente briga, mas é engraçado de falar. Mas na questão de convivência mesmo, né? Porque
é uma pessoa que está pensando totalmente diferente e não partilha do mesmo pensamento que você e não é a mesma opinião que a tua. E no meu caso, né, isso no começo me irritava e eu no começo era bastante explosivo e às vezes eu me exaltava e assim, no começo foi bem difícil, sabe? Até na virada de ano e também a gente vivendo, quando a gente começou no primeiro ano primeiros meses do nosso casamento foi uma virada de ano e a gente tava morando em Ponta Grossa, então foram 3, 4 meses assim, né, entre aspas, os mais difíceis, assim, porque a gente tava longe do pai e da mãe dela. Eu acredito que o homem em si, o marido, ele seja um pouco mais desapegado, né, do pai e da mãe, assim. Eu entro em contato com a minha mãe e com meu pai mora numa cidade, minha mãe mora em outra, mas a gente sempre tem contato. Mas a mulher é incrível. A Ana não passa 2 dias sem o pai dela, se a gente fica 2 dias sem ir lá na casa dos pais dela, É do mesmo ela tá lá em casa, ela pega o carro, eu vou ali na padaria, vou levar o Noah, tá bem? Sábado, 6 horas, ela vai na padaria e volta 11 horas da noite. Exatamente. Todo dia que ela consegue, ela tá almoçando na mãe dela. Então, sempre o pai dela, a mãe dela tá mandando mensagem pra ela, pra mim também, que me adotaram como filho também. E assim, a gente morando longe era complicado, porque todo dia ela tava em ligação, chamada de vídeo, terminava a ligação, ela chorava, ai, porque eu não sei o quê, porque eu não quero mais, eu quero ir embora, não sei o quê. Eu falava... Ele fosse embora junto, tá? Que fique bem claro. Não, eu queria que a gente voltasse embora pra cá. E isso foi, né, no começo, assim, foi sendo... Como posso dizer? Foi meio complicado, né? Porque daí um não tava feliz, um não tava contente. Então, quando um não tá bem, o outro não tá bem também, né? Então, acabou sendo meio conturbadinho, né? A Bíblia diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E diga uma coisa assim, quando vocês enfrentam problemas, dificuldades, Novos, porque vocês têm 24 e 25 anos, são novos ainda, né? que versículo vem à mente, ou que canção vem à mente? Tem um louvor, né, que a gente canta sempre, que reflete tudo que a gente já passou e também no que a gente crê, que é o Jiré da Aline Barros. Então, Bruno, Naná, toca ele pra gente e a gente vai pegar o violão. Vocês fazem esse louvor que vocês sentem de tocar, que vocês sentem bem, que Deus fala com vocês, beleza? Vocês fazem isso pra nós? Sim, sim. O fogo não me queima, as águas não vão afogar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo, eu
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós acreditamos nessa palavra que foi transmitida através do louvor, Deus. Nós acreditamos que o Senhor vai prover na nossa família, nós acreditamos que o Senhor vai prover na nossa casa. Eu vejo que vocês são bastante envolvidos com a igreja, vejo que vocês gostam de criança realmente, mas vocês pensam em ter filhos? Ou se vocês não querem responder, a gente corta a pergunta. Essa é a nossa maior promessa. A maior promessa da nossa vida, assim. Deus já falou várias vezes, né? Que Ele vai realizar. Mas, né? Nem tudo é um mar de rosas. Existe um processo. Então, em julho... 2023, né? Nós decidimos que iríamos começar a tentar ter filhos. E em julho eu engravidei. E julho ou agosto, eu não lembro direito. E aí, nossa, foi um susto, né? Primeiro vem o susto, mas é a maior felicidade da nossa vida. Eu saía de carro, eu gritava, você pai, na rua. Foi muito... Por isso que eu vi um caboclo meio louco, ele falou, você é louco. Foi logo que ela me contou já. Foi Nossa. susto bem... Foi um susto bom, né? Bem grande. Então, nossa, foi a maior alegria da nossa vida. E na primeira consulta já tinha o embrião, tudo bem certinho, só que não tinha batimento cardíaco. E aí a médica já de cara falou assim, ó, você vai começar a sangrar e vai ter um aborto. Eu saí de lá, saímos de lá sem chão. Porque a partir do momento que você vê ali o positivo, você já constrói, já imagina até na faculdade, né? Expectativa imensa, né? Constrói uma expectativa muito grande. Na cabeça. E aí saiu bem desestabilizado do consultório, mas enfim, né? Ela deu ainda uma chance. Ela falou, olha, tem 20% de chance de desenvolver e tal. A gente não saiu de lá pensando no 80% de chance de não acontecer. A gente tava pensando no 20% de chance de acontecer, né? Porque, né, a gente é cristão, a gente tem a fé, né, de que Deus pode fazer as coisas impossíveis, né? Então a gente orava, e a partir do momento que a gente saiu daquela clínica lá, a gente chegou em casa, porque a mão na barriga dela, a gente orou, falou, meu Deus, tá em tuas mãos. Se for de tua vontade que o Senhor permita a gente viver isso, a gente vai viver. Mas se não for, o Senhor ainda continua sendo Deus, o Senhor ainda continua sendo Deus de milagres, sendo Deus que pode fazer todas as coisas ainda, somente não é o nosso momento. E a gente entregou a mão de Deus. E aí foi umas 2 semanas, durante uma semana eu fiquei fazendo exame, não desenvolveu mesmo o embrião, parou. E aí ela passou mais uma semana, eu sabendo que não tinha vida, né, o bebê dentro de mim, ela falou assim, ó, mais uma semana pra ver se você tem um aborto normal, senão vai ter que fazer o procedimento de curetagem e tal. Não tive o aborto natural, tive que fazer curetagem, foi bem difícil, né, mas juntos o tempo todo. Tava junto ali. Em todo momento. Então, isso é uma coisa assim que foi muito, não que tenha sido fácil, mas foi muito menos difícil passar por tudo que a gente passou juntos. Porque em nenhum momento eu me senti, primeiramente por Deus, né? Mas assim, falando nós dois, em nenhum momento eu me senti sozinho. Todas as consultas, tudo que aconteceu, assim, o Bruno tava o tempo inteiro do meu lado. E aí, fiz a curetagem e tal. Depois de alguns dias eu tive uma hemorragia muito intensa. E eu descobri que eu tinha tido uma gestação molar, que é como se fosse um câncer de placenta. Foi um choque. Na verdade, foram 2 meses, assim, até descobrir o diagnóstico. E eu fui em um médico em Ponta Grossa, fui em outro médico aqui em Telêmaco. Eles falavam assim, não pode ser mola, porque se for mola é uma coisa muito séria, é um caso muito sério. Você vai ter que... Um falou que ia ter que tirar o útero, outro falou que ia ter que fazer sessões de quimioterapia, que era muito sério, que era melhor torcer para que não fosse a tal da gestação molar. 2 meses fazendo exame naquela agonia de não saber o que é. E saiu o diagnóstico que realmente é essa gestação molar. Só que Deus é tão maravilhoso que a minha médica, ela não entendia. Porque ela falou assim, eu fiz a biópsia e deu gestação molar. Só que agora não tem mais nada.
Porque quando a gente fez a curetagem, eu tirei tudo que tinha lá, a placenta, tudo. E não tinha nenhum vestígio que era essa mola, né, que ela chamava. Eu falei, amém, né? Eu falei, eu fui curada antes de saber do diagnóstico. Enfim, isso foi em setembro, mais ou menos. Em fevereiro, eu voltei, né? Tive retorno no médico. E aí, meu útero, ele tava inteiro vascularizado. E os médicos falavam assim que não ia... ia demorar pra curar aquilo. Ia ficar por um bom tempo vascularizado, enfim. Aí, em fevereiro, eu voltei no médico, fiz ultrassom, tava limpo meu útero. Ele olhou pra mim e falou assim, você fez quimioterapia? Eu falei, não. Então só pode ser Deus mesmo, né? Eu falei, com certeza é Deus. certeza. E eu saí chorando lá. Nossa, eu não acreditava que meu útero tava limpo, enfim. Vai até aí tudo bem, né? Agora deixa eu lembrar. Julho de 2024? Julho de 2024, isso, dia 17. Julho de 2024 eu engravidei novamente. Aí foi uma mistura de sentimento, né? Aquele medo. Agora daí a cabeça... A gente não sabia o que sentir, né? Aí ela contando e a gente que tá aqui, como que a gente pensa agora? A gente fica feliz, a gente cria expectativa, a gente fica com o pé atrás, como que a gente fica? Porque será que a gente vai criar expectativa e vai acontecer tudo de novo? Né? Então, mais uma vez, a gente pegou, né? Assim que ela me contou, a gente pegou e a gente sentou no sofá, a gente orou de novo, falamos, ó Deus, mais uma vez a gente tá aqui com esse mesmo nisso sentimento, o Senhor sabe como é que tá o nosso coração e quero te pedir que se for agora da tua vontade, da tua vontade que o Senhor permita a gente viver esse momento, mas se não for a tua vontade, seja ok. Então a gente não vai murmurar, a gente não vai reclamar, a gente vai aceitar a tua vontade, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então a gente tem que realmente se faz chorar, geralmente quando a vontade de Deus... É muito fácil a gente falar, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas assim, é complicado a gente viver isso. Porque a vontade de Deus, a gente sempre comenta isso, que a vontade de Deus geralmente não vai ser uma coisa boa para nós, não vai ser uma coisa que vai fazer a gente ficar bem, não vai ser uma coisa que vai... Que a gente quer. Uma coisa que a gente quer. Na maioria das vezes, a vontade de Deus não é a mesma vontade que a nossa. E às vezes a gente... Continua sendo boa, perfeita e agradável. Exatamente. Às vezes a gente fica triste, a gente fica... não quer aceitar, a gente não fica em negação. Mas a gente tem que se lembrar que mesmo que a vontade deles faça a gente sofrer, faça a gente chorar, faça a gente passar por momentos difíceis demais, assim, ela continua sendo boa, perfeita e agradável, né? E é isso que a gente ficava repetindo um pro outro, né? Só que é muito fácil falar enquanto a gente não tem um diagnóstico, né? A primeira vez já foi muito difícil, porque além da perda ali da dor emocional que a gente estava sofrendo, né? Foi aquela angústia de não ter um diagnóstico, e daí os médicos olhavam pra mim muito assustados, sabe? Tipo, porque a minha médica falou assim, é um caso de rodapé de livro. Ela foi pra fora estudar, enfim. Então foi bem traumatizante a primeira vez já. E eu pensei assim, não pode piorar. Não pode ser pior dessa vez. E embora nós estivéssemos orando, ai, que seja feita a tua vontade, depois eu questionei. E eu fiquei brava, na verdade. Não adianta a gente vir falar, né, ai, não, eu aceitei tudo. E ninguém é perfeito, né, nós somos seres humanos. E eu acho que... Era uma coisa que a gente falava pra nós mesmos, né? Sim, não vamos questionar, mas às vezes vinha outro pensamento, meu Deus, mas por que a gente tá passando isso? Mas por que o Senhor permitiu a gente fazer isso? Daí vem aquele pensamento carnal da nossa... O ser humano, né, o cristão, ele começa a murmurar, começa a criticar, começa a duvidar.
Eu vou na igreja, olha tudo o que a gente faz, a gente tá na igreja, a gente tá sempre na igreja, levando as coisas de Deus a sério, fazendo a obra, por que que o senhor tá fazendo isso com a gente? Né, então é momentos assim que a gente chega até... Uma luta, né? É uma luta com nós mesmos, assim, tipo, eu, até não costumo muito falar assim, né, abertamente, né? Então é uma coisa assim que é uma luta individual dentro Interior. no interior nosso, assim, a gente fica na época, por quê, 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 mas no meu coração sempre vinha, por quê, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, mas vinha assim sempre uma coisa assim no coração, que, ó, calma, calma, se acalma, se acalma, se acalma, se acalma e vai ficar tudo bem, tá tudo certo. Tá passando isso, mas já vai acabar. Tá passando isso, mas já vai acabar. Isso e no meu coração, isso ia, mesmo vendo tudo que estava acontecendo, isso ia me momentaneamente apaziguando. Então, logo na primeira consulta também já não apareceu nada, nenhum embrião, nada. E eu já saí do consultório assim, arrasada, brava. Falei, eu nunca mais quero saber de filho, eu não vou nem pensar mais nisso. Eu falei pra Deus que eu não ia suportar mais uma vez. E aí, até então, tava tudo bem, né? A médica falou que poderia ser um microaborto, mas era pra eu continuar fazendo exames. Eu fiz o exame numa semana e na sexta-feira da outra semana era pra eu fazer mais um pra fazer acompanhamento. E eu, assim, levando a vida como se nada tivesse acontecido. A médica achou que eu tinha tido um aborto espontâneo e eu segui a vida normalmente. E, nossa, quando vem uma prova, vem várias, né? Nossa, não é? É interessante que é uma onda. Não é uma prova de cada vez, né? Não é uma prova de cada vez, é em cima uma enxurrada, assim, uma onda de provas, assim, uma coisa em cima da outra. E aí a gente foi pra Ortigueira, e eu normal. E esse dia a gente tinha ido buscar o nosso carro, que tinha estragado o motor, tava um caos. A gente já tava nervoso por causa do carro, enfim. E daí nós fomos buscar o carro, enfim, tinha um trabalho de mulheres, eu estava normal. A gente voltou e eu já comecei a sentir muita dor forte no abdômen, muita dor, muita dor, muita dor. A gente veio lá em Ortigueira, chegamos em Telêmaco, e eu com dor, tomei um remédio e achei que ia passar. Quando foi de madrugada, eu levantei, eu na verdade não lembro muito bem, eu sei que eu desmaiei Eu lembro só depois que eu acordei. várias vezes, e aí, nossa, eu desmaiei várias vezes mesmo, bati a cabeça no box, eu me tranquei no banheiro. Eu queria arrombar a porta, ele gritava, eu vou arrombar, eu saí de perto. Tá me escutando? Sai de perto Eu vou da derrubar porta a porta. que eu vou abrir a porta, E não escutava, e um desespero. Daí, no caso, a gente dormindo, a gente tinha colocado o colchão na sala, a gente dormiu, e ela acordou de madrugada, eu vi que ela levantou, ela tava no chão, sentada, assim. Daí eu falei, meu Deus, falei, amor, o que você tá fazendo aí dela? Não tô bem. Você falou, né? Não tô bem. Eu falei, mas então, vem deitar, então. Daí dormi de novo, nem. Na hora nem. Daí eu vi que ela entrou no banheiro e fechou, bateu a porta. Daí eu acordei e fui. Na verdade eu acordei. Daí a hora que você trancou, né? Ela bateu, caiu dentro do banheiro, bateu a cabeça no box do banheiro e daí eu despertei e fui. E ela não me respondia. Eu, amor, abre a porta, amor, tá me ouvindo? E ela não abria, não respondia. Eu comecei a me desesperar, eu falei, meu Deus, eu vou abrir essa porta. Daí que ela, muita dificuldade, ela, calma, assim, falando meio grog ainda, né? Eu não lembro como eu consegui abrir a porta, enfim. Ela abriu a porta, Aí caiu no meu colo, desmaiado. Aí eu só escutei, eu acordei com meu pai orando no telefone. E eu achei que eu tinha morrido. Eu fiz vários exames, né? E eu não conseguia respirar. Tipo, eu ficava... Porque a resto da madrugada, assim, nessa posição, assim, que se eu ajeitasse minhas costas ou encostasse, eu não conseguia respirar, faltava ar. Enfim, foram vários exames. E aí,
eles... Você me assustou ainda lá no hospital, hein? Falando do Grey's Anatomy lá do negócio. Amor, Não, é que ela tava esperando na sala de espera e tinha um monitorzão grande, assim, com o sinalzinho dos batimentos, né? só que ele tava desligado. Ela tava ali. ligado. Daí ela, olha que os meus. Eu falei, pare, pô! Enfim, aí eles falaram, né, que era gestação ectópica. E aí, quando é gestação ectópica, o embrião ele gera normalmente, só que ele gera na trompa. E ele começa a desenvolver normalmente, como se estivesse tudo mesmo. E aí ele vai crescendo, crescendo até... Tem algumas situações que aborto espontâneo. E algumas situações que a trompa, ela rompe. E daí, quando rompe, dá hemorragia interna. E aí, era isso que estava acontecendo. Daí, quando eles descobriram, já foi um caos. A enfermeira, não, cadê teu esposo? Você tá sozinha aqui? E já foi um falando pra outro, sabe? Tipo, Isso de madrugada. não, já era de manhã, né? Porque eu fiquei madrugada toda. Sim. Um falando pro outro, assim, é ectópica, tá estourado. Falei, meu Deus, eu vou morrer. Mas tudo bem. Aí foram, me levaram pra cirurgia e tal. E aí, como eu contei que eu tinha desmaiado, né? Eles acharam que eu tinha batido o meu ombro, alguma coisa assim. Aí, depois que fizeram a cirurgia, a anestesista veio e falou, melhorou. E eu fui sentada na maca, porque eu não conseguia deitar. E eu só... Eu pegava ela pra ir no banheiro no colo, assim, que ela não conseguia deitar, sabe? Eu tinha que ficar assim. E pra ela sentar, tipo, o cara. Eu que eu ia morrer a qualquer momento, de verdade. Parece exagero, mas era, assim, uma dor, uma falta de ar, assim, surreal. E aí, eu lá na maca, fui subir cantando lá. Eu não preciso transformar. Te adorar, eu que... Fui cantando, mas eu cantei tanto que lindo. E aí, aí fiz a cirurgia, a anestesista veio, né? E falou assim, parou tua dor? Eu falei assim, parou, não tô sentindo nada agora. Dela, então, na verdade, a hemorragia tava subindo pros outros órgãos. Desde o bolso do sangue. Daí precisei fazer transfusão de sangue e tudo. E aí sim eu falei, meu Deus do céu. Mais uma hora ou minutos que fosse, talvez eu não estaria viva. E aí, embora a dor, né, do luto de perder mais um filho tenha sido enorme, meu coração ficou muito grato, sabe? Eu me recuperei eu precisei fazer cesárea, né? E a dor ali de ter uma cesárea sem ter um bebê era muito grande. Mas era surreal, assim, inexplicável o que eu sentia, porque ao mesmo tempo que eu sentia a dor, né, aquela dor emocional, dor física, enfim, eu senti uma paz, a paz que excede o entendimento. Eu falava, meu Deus, como é que eu tô em paz com isso? Não faz sentido nenhum eu estar em paz com isso. E eu só conseguia sentir gratidão, sabe, por eu estar viva. Eu comecei a orar e eu falei, meu Deus, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que... eu só peço que o Senhor acalme meu coração, porque eu não quero sentir isso agora. Não quero sentir, eu não quero pensar que a minha esposa não pode não voltar. Não quero pensar isso, eu quero que o Senhor acalme meu coração, tenha misericórdia da minha vida. E igual ela falou, da paz, assim, a paz em meio ao caos, né? Então, na hora que eu levantei, assim, eu sentei, eu comecei a respirar fundo e assim, eu pude sentir a paz, assim, que veio sobre o meu coração e é a mesma paz que ela fala, que você, ela falando em chorar, Então, assim, então nem sim. E agora ela falou, a paz que ela sentiu, ao invés de sentir tristeza, eu também senti uma paz, né, que não vem do homem, né, vem do Espírito Santo. Então, foi realmente uma experiência inexplicável. inexplicável. E aí, você perguntou sobre ter filhos, né? Então, desde que eu fiz a cirurgia, eu tirei um lado da minha trompa, né? E o médico falou, você tem 50% só. Antes você tinha 100%. Ele falou claramente isso, né? Antes você tinha 100%, agora você só tem 50% de chance de engravidar. Mas Deus, assim, em nenhum momento nos deixa esquecer, sabe? Que há uma promessa. E agora, eu contei pra pouquíssimas pessoas.
que quando eu saí da sala de cirurgia, né? A gente fica numa sala de espera lá. Do meu lado, eu falei, Deus, você não vai fazer isso comigo. Do meu lado tinha uma mulher com um bebê. Tipo, eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, né? Pra tirar, digamos assim, o meu bebê. E veio a moça assim na maca com um bebê. Parece uma coisa tão boba, uma coisa tão simples, mas como eu falei, eu repito, eu acredito que Deus fala conosco através dos detalhes. Quando ela chegou assim, eu falei, oi, tudo bem? Ela, tudo. Falei, o que você fez? Tal. Dela, acabei de ter minha filha. Falei, sério? Eu falei, ela é uma menininha e tal, e veio. E ali, tipo, eu vi assim que, sabe, Deus me provando assim, calma, você vai viver isso ainda. É só um tempo. E me provando assim o tempo todo, sabe? Deus ainda nos mostra, nos fala, sabe, que nós vamos viver isso. Então, quando a gente conta esse testemunho, não é assim pra nossa. Coitadinho. Coitadinho. Passaram por tudo isso, mas assim. Porque ainda acreditam na promessa. Thiago, tenho em tudo isso que vocês contaram, que realmente eu confesso que eu não sabia. Não sei se a Bruna sabia disso. A Bruna já é mais amiga de vocês, deve saber, eu não sabia. Por isso que eu até fiquei meio receoso de perguntar sobre isso. Mas assim, Thiago, em tudo isso que a gente ouviu dessa história deles, da situação deles, a gente viu que eles começaram novo na igreja. A gente viu que eles começaram a se relacionar baseado em Deus. Eles noivaram baseado em Deus. Eles casaram baseado em Deus, com a bênção dos pais, com a bênção das mães, né? Fizeram tudo certo. Fizeram tudo conforme a palavra de Deus ordena. E aí surge para muitas pessoas aquela velha pergunta de muitos anos. Estão na igreja, estão vivendo tudo, fazendo tudo para a obra. Onde está Deus? E eu tinha resposta. Cara, Deus estava no mesmo lugar no dia que vocês conheceram, perto de vocês. E Ele está no mesmo lugar hoje. E com certeza essa promessa, eu profetizo na vida de vocês, isso vai acontecer. Se tem alguém que está nos ouvindo que também tem alguma dificuldade em relação à paternidade, à maternidade, eu profetizo, cara, porque a nossa boca, Thiago, principalmente, eu entendi a responsabilidade, sabe, de ser pai. Entendi um pouco. Cara, a nossa boca, falo pra você, Bruno, Thiago, João, cara, a nossa boca tem poder imenso, cara. A gente tem que lançar palavras de profecia. Se eu não posso ser pai, eu vou ser pai. Não posso ser mãe, eu vou ser mãe. Porque aquele que estava com vocês, direcionando vocês desde o início, é o Deus que está agora. E aquilo que Deus promete, ele se cumpre. Se Deus prometeu no teu coração, Naná, eu acredito que eu vou ver isso ainda. A gente vai ver. Quem sabe um dia a gente não recebe eles aqui. Thiago. Amém, né, Thiago? Então. Isso aí. A gente já tá chegando ao final, certo? Não queria. Esse momento assim tão gostoso que a gente tá tendo aqui hoje. Esse tipo de testemunho, né? Ele serve para edificar a vida de várias pessoas que estão passando por isso. E as pessoas, elas podem estar olhando agora para vocês diferentes, assim como eu. Acontece. Para que, olhando para vocês diferentes, de que forma? Eles estão confiando na promessa. E eu posso confiar também. Aí fica para nós de aprendizado hoje. Amém. De tudo isso que vocês contaram, toda a história, tudo que vocês vivenciaram, o que a gente aprendeu, né, Thiago? Exatamente isso, acreditar na promessa. Com 24 anos, perder 2 filhos, cara. Eu não quero nem fazer ideia de como isso seja, mas o que eu quero transmitir para vocês é que o mesmo Deus que estava lá cuidando de vocês quando vocês iniciaram é o mesmo Deus que está no lado de vocês hoje. Como a gente sempre diz, né? Nunca é um podcast sobre o dia dos namorados. Nunca é. É a primeira vez que nós fazemos, mas nunca foi. Nunca foi. Queremos agradecer vocês imensamente por compartilhar um pouco, eu sei que foi muito pouco, da vida de vocês, do relacionamento, de como começou, como está sendo e o que será. Certo? Giovanni? Não, é isso, Thiago. A gente fica muito feliz porque a gente busca em Deus, Bruno, Nathalie, pessoas que estejam dispostas realmente a falar aquilo que Deus fez na vida. Porque em poucos momentos aqui eu vi vocês reclamando de Deus, muito pelo contrário, acreditando na promessa. Né? Então é isso que a gente quer, esse é o nosso intuito. O nosso intuito é levar a palavra de Deus para as pessoas da maneira que Deus age no nosso dia a dia.
né? Se Deus tá com vocês dessa maneira, quem sabe um outro casal, a gente não sabe onde a gente vai chegar. A gente sempre fala que a gente não sabe em que casa, em que carro que o pessoal vai estar nos ouvindo, mas a gente sabe que a semente está sendo lançada. E talvez, através do testemunho de vocês, cara, tá gerando fé no coração de alguém. Através do testemunho de vocês, da força de vontade de vocês. Cara, eles têm 24 anos, 25 anos, são novos, Thiago. São novos e quem sabe até para as pessoas mais velhas que têm 30, 40, 50 anos ainda sonham em ter, quem sabe essa chama, essa vontade estava se apagada. E através com o testemunho deles, isso se reacendeu. Então a gente queria agradecer a vocês, agradecer a Deus, né, pela vida de vocês, e vocês estar expondo isso, porque a gente sabe que isso é algo pessoal, né, isso é muito difícil. A gente falar sobre isso é muito difícil, eu entendo isso. Mas a gente fica muito feliz e agradece a Deus pela vida de vocês e que Deus continue abençoando vocês, continue usando vocês no Ministério de Louvor da igreja de vocês, na escola lá dando aula, lá no teu trabalho, lá aonde vocês estiverem, que vocês continuem sendo essa luz, que continuem sendo esse testemunho vivo, porque aqui é isso que a gente entende, né, já? Nós somos o testemunho vivo de Deus, né, Thiago? Isso aí. E a gente gostaria agora que você desse as suas considerações finais. Um recadinho pra galera aí. Aí pra quem tá começando namoro, pra quem tá namorando, pra quem já tá casado. E pra quem quer casar, né, também. É. Primeiramente, ter um relacionamento com Deus, né? É. Eu vou contar... Base de tudo. Eu vou contar. Eu tava lembrando que desde criança, assim, eu falei, eu era fechada e tal, mas eu orava pelo meu futuro marido. Eu nem pensava em namorar, eu pensava no meu futuro esposo já. E, claro, foi um processo, né? Não é perfeito, porque casamento perfeito não existe. Houve um processo, mas hoje o nosso casamento é muito abençoado, nós temos uma relação muito abençoada. E, assim, muitas coisas que nós vivemos hoje, eu vejo que são frutos da minha oração de lá quando eu era adolescente ainda, sabe? Então, acho que, antes de tudo, buscar a Deus. Ah, com certeza. Assim, buscar a Deus, ou ter um relacionamento com Deus, a chegar perto de Deus, né? Eu acredito que seja o principal, o mais importante, porque foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a me aproximar de Deus, quando eu comecei a levar realmente as coisas de Deus a sério, eu comecei a ter uma outra mente, Deus começou a renovar o meu tipo de pensamento, o meu coração. Então, a partir do momento que eu entendi, que eu resolvi a levar o meu relacionamento com Deus individual a sério, eu comecei a entender o nosso ministério, comecei a entender como ser um marido, como eu vou ser um pai, como eu vou ser um homem de casa, homem da casa, né, um obreiro na igreja. Então, acredito que para ter um relacionamento que seja realmente assim, dê certo, o pilar, a base é o relacionamento com Deus. Então, para quem tá namorando aí, escuta, ore. Busque a Deus. 3 meses. Tem que passar de experiência. Para quem quer casar, né? Amor? Fé. Tenha fé. Coloque as coisas, jogue, né? Jogue as coisas na mão de Deus. Coloque as coisas na mão de Deus. Dê o controle para Ele. Que Ele vai fazer o que for da vontade dele, né? Então, o que Ele vai prover, Ele vai, igual no nosso casamento, a gente não tinha nada, Deus foi provendo tudo, Deus até segurou a chuva no nosso casamento, porque no lugar onde a gente fez o casamento, tava chovendo no dia, a hora em volta, tava chovendo em volta, o único lugar onde não tava chovendo era justamente onde a gente tava. Então, eu creio assim que a fé também é muito importante, né? A gente ter a fé e acreditar que as coisas vão acontecer. Então é isso, pessoal. É isso, Thiago, Bruno, Naná. Obrigado por ter vindo, por ter compartilhado esse momento com a gente, ter testemunhado um pouquinho daquilo que Deus fez através da vida de vocês, na vida de vocês. Se esse episódio falou com você que está nos acompanhando, compartilhe com alguém que precisa ouvir, ou talvez alguém que você saiba que passa por uma situação igual a essa que a gente ouviu aqui e que precisa, quem sabe, reacender a chama da fé no seu coração. E é isso aí, não se esqueça, toda quinta-feira, às 21h07 no canal do YouTube,
no Spotify, a gente lança episódio novo, galera. E segue a gente no Instagram, a gente tá agora também no TikTok. Acompanha a gente lá que toda semana a gente posta alguns cortes, algum conteúdo novo, convidados especiais, convidados novos. E é isso aí, Thiago. Isso aí, pessoal. Porque nós estamos no YouTube, no Spotify, no TikTok. Falta estar na sua rotina. Isso aí, pessoal. Deus Obrigado. abençoe você. Valeu. Deus Até a abençoe. próxima semana. E lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. Deus abençoe. Falou, valeu.